Olá a todos, meu nome é Leonardo Tigro e esse é o podcast Impertinente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a redução da maioridade penal. E conversando com a gente, temos os colunistas da Feedback Magazine, Carlos Santos, Pedro Franco e também Fernando Henriques, que é editor da Feedback Magazine e colunista da Gospel Prime. Um dos assuntos que vem rendendo bastante debate e dividindo opiniões é a redução da maioridade penal. Gostaria de saber a opinião de vocês, começando pelo Fernando. Então, eu acho que é uma medida necessária, primeiramente, e eu acho que é uma das poucas pautas que a gente pode identificar com a direita política e que também tem apoio popular. Segundo algumas pesquisas que a gente fez aqui no Brasil recentemente, acho que mais de 90% da população é a favor da redução. Então, acho que é uma medida necessária, acho que é natural e lógica, né? Se a gente for considerar, entre muitos argumentos, mas o mais básico, que um jovem de 16 anos, ele vota, ele tem autonomia, assume essa responsabilidade, né, de eleger seus representantes. Então, acho que nada mais natural, nada mais lógico do que ele também ter autonomia para arcar legalmente com as suas consequências, se forem criminosas. Se ele já arca com parte de suas consequências, no caso, no seu direito político, né, então não há nenhum problema também que, para fins legais, né, penas, etc., ele também seja tratado como um adulto de 18, 19 anos. Até porque a gente sabe muito bem, né? A grande maioria das pessoas de 16 anos hoje em dia são adultos. A gente pode considerar que são adultos. Não é nenhum absurdo nem falar isso. Faz filho, né? De 16 para 18 anos, qual que é a diferença? Quase nenhuma. E é uma coisa que tem que colocar também. A gente está falando aqui de redução, é uma proposta que existe, que é para 16 anos, né? Poderia ser até para menos. Não é o caso aqui no Brasil. Agora, a tentativa é reduzir para 16 anos. Então a minha opinião é essa, acho que é uma medida necessária. E você, Carlos? Eu acho a medida necessária e, como o Pedro falou, natural para ser implementado, porque o adolescente de 16 anos, se ele tem condições, se ele tem discernimento para cometer um crime grave, que quando a gente estupra, rouba, mata, não é um erro normal de um jovem. Com 16 anos todo mundo comete erro, mas estuprar uma mulher, roubar, matar, não é um erro de um jovem de 16 anos. E devido ao grande apoio popular à medida, já que na democracia o poder emana do povo, se a grande maioria da população é a favor da redução da maioridade penal, eu não entendo ainda o porquê de tanta dificuldade de reduzir a maioridade penal para 16 anos, que não é nada absurdo comparado a outros países na Europa, que é até menor a maioridade penal. Então, é uma medida super natural, nada que vai de encontro ao jovem, de não querer de proteger o jovem que comete erros. Erros de jovens tem que ser tratado como erros. Agora, crimes de adulto tem que ser tratados como crime de adulto. Você, Pedro? Logicamente eu sigo a linha deles. Enfim, é uma questão bem básica essa, né? Se o cara comete um crime, ele tem que ser punido por isso. E não adianta você vir com o argumento de que isso não vai resolver, que educação é que resolve, etc. A gente não pode achar que a gente vai conseguir resolver o problema da bondade ou maldade humana através disso. A gente está falando de resolver um fato, um crime que aconteceu. A gente não está querendo mudar a natureza do ser humano. Então esse é um argumento que não se sustenta e que não faz sentido. Se o cara ele comete um crime, ele tem que se pagar por isso. Esse ponto de se foi um erro ou não, ele já tem idade suficiente para saber o que é certo e errado, para conhecer a lei, e saber que ele não pode matar, saber que ele não pode estuprar, enfim, isso é meio óbvio. Só para dar alguns dados, se você for para o Canadá, a idade penal é 14 anos, Suécia, Dinamarca e Finlândia, a idade penal é de 15 anos, então não tem porquê você argumentar que no Brasil somente a gente tem que manter isso a 18. Não faz sentido. É uma medida de proteção à própria população e é uma medida de punição do crime. Tem quem diga que essa medida ela não é para corrigir, né? Ela é para punir, né? Não é para corrigir. Não é para socializar a pessoa. Aí você já entra num debate maior, porque existe essa história, um debate que está ali ao lado do direito por inteiro, que é para que seria, né? Para que serviria as cadeias e as reclusões, né? Apenas para livrar aquele indivíduo do convívio social, que no caso ele é uma pessoa danosa para esse convívio, ele age contra, né, os seus concidadãos, ele mata, ele rouba,
ele prejudica o convívio social, então a gente vai retirar ele desse convívio, para que ele fique recluso e as outras pessoas tenham segurança, ou a gente vai retirar esse cara não só por isso também, mas para que ele possa ser, como você falou, ressocializado e voltar para a sociedade como um indivíduo melhor. É um debate muito longo, muito extenso, né, que tem muitas posições, que já adianta aqui que eu acho, né, meio absurdo você pensar em ressocialização como um fim primeiro, porque a gente imagina que não é possível ressocializar a todos, em primeiro lugar, né? São muitas questões, muitos casos, são muitas variantes nessa equação, então acho que quando a gente vai tratar de maioridade penal, redução de maioridade penal, não deve passar por aí, não é, mas o adolescente preso, ele não vai ter a oportunidade de se ressocializar, que ele vai conviver com outros presos de alta periculosidade. Acho que o caminho não é esse, até porque, como eu estou falando, eu não acredito que a prisão em primeira instância seja para ressocializar alguém. A medida é para punir e não ressocializar. Ressocialização é posterior à punição. O cara ele é tirado do seio da sociedade e vai ter que ser ressocializado na cadeia. Se a cadeia hoje não está ressocializando, isso não nos impede de punir o infrator. Se for assim, a gente vai parar de punir todo mundo, porque se a gente partir dessa premissa de que a cadeia não socializa, não melhora o indivíduo, vamos parar de punir, porque não tem lógica a gente punir 16 e um cara de 30 anos. Então, é um debate, como o Fernando falou, muito mais amplo. A ressocialização teria que rever o nosso sistema penitenciário, ver soluções para melhorar o sistema penitenciário, para ressocializar o infrator, seja ele o jovem de 16 anos ou um camarada de 30. Agora, não é porque não estão ressocializando, as cadeias não estão ressocializando, que a gente vamos impedir de punir. Aí fica muito fácil, é uma solução muito fácil. Vamos parar de punir porque não está dando certo a ressocialização. Deixa ele na sociedade, essa seria a solução. Você vê uma situação ao contrário, né? Se você tem se o problema, né, como diz a esquerda, se o problema de colocar o jovem lá, né, com os caras maiores de idade, 30 anos, etc., é que ao invés de ser ressocializado, ele vai aprender mais sobre crime, ele vai se formar, né, no crime. Tem gente que diz que a cadeia é a faculdade do crime. As pessoas pensam por esse lado, né? Esse jovem de 16 e 17, em contato com outros criminosos, olha, ele vai piorar. Só que eles não pensam no outro lado, que é o seguinte, que é a opção que existe hoje, né? Hoje, esse jovem de 16, 17 anos, se tiver 17 anos e 11 meses, ainda é menor de idade, ele não vai ficar também solto, né? Dependendo do crime, claro. Mas a ideia que você tem hoje é você colocar ele nos internatos, nos reformatórios, para tentar exatamente o que você está falando, ressocializar. Só que uma vez lá no reformatório, esse jovem de 17 anos, ele vai estar convivendo com outros jovens mais novos do que ele, né? 11, 12, 13 anos. E aí o pessoal que diz que ele vai ser mal influenciado pelo criminoso de 30, não pensa que ele com 17, 16 anos vai estar influenciando negativamente também o cara mais novo do que ele, que está em uma idade muito mais vulnerável e pior, pode fazer mal para esse garoto, para esses jovens ainda. E a gente teve um caso recentemente no Rio de Janeiro, daquele jovem que entrou, acho que ele tinha 16 anos. Foi até um caso emblemático, que deu um problema para o Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele entrou no ônibus e rendeu todo mundo, parecia que iria roubar, estava armado, tinha 16 anos. Escuro, né? Um negro, alto, forte. Ninguém dava ele 16 anos, pensava que ele tinha até mais de 20. Então ele viu lá fazer um ganho, né? Um ônibus, como dizem. E ele viu ali entre os passageiros uma jovem bonita. Deve ter se atraído por ela, quis consumi-la, né? Por meio da força. No meio do crime, já de roubo, ele entrou em outro crime, um agravante. Ele começou a fazer um estupro dentro do ônibus. Chamou a menina pro meio do ônibus, falou para todo mundo ficar quieto, ficar na sua, que ele iria estuprá-la. E começou ali o ato. E, se não me engano, consumou. Quer dizer, um crime bárbaro, pra lá de hediondo. O cara comete um estupro dentro do ônibus, com outras pessoas olhando. O ônibus em movimento. E era um garoto, aparentemente, 16 anos. Aparentemente não, tinha 16 anos, né? Então já tinha essa habilidade pro crime. O que aconteceu? A câmera do ônibus filmou, né, esse rapaz. E aí começou uma caçada contra ele, que apareceu na televisão, no jornal, né? A polícia estava procurando. Só que aí foram descobrir, depois de identificado, que ele era de menor. O que aconteceu? A procura continuou, mas não exibiam mais o rosto dele. As reportagens que vieram depois não exibiram o rosto dele. O Flávio Bolsonaro, que é o deputado que eu falei, ele botou a foto do rapaz também no site dele.
e falando que estava sendo procurado. E mesmo depois de saber que ele tinha já menos de 18 anos, o Flávio não tirou essa foto, tá? Ele achou, né, que era um absurdo proteger o marginal que cometeu esse tipo de crime. Inclusive está tendo até processado por isso, o Flávio Bolsonaro. Mas o que acontece? Depois de um tempo, esse rapaz foi identificado, foi preso e foi colocado num desses reformatórios da vida, né, que é para ressocializar. Essa conversa mole. O que aconteceu? Passa lá 3 meses, a gente encontra a notícia na internet, que depois a gente até pode linkar para quem quiser, de que esse rapaz de 16 anos, que era um brutamonte e que é um criminoso bárbaro, né, que estupra uma mulher no ônibus em movimento, ele foi colocado na cela com um menor de 12 anos, se não me engano, 12 ou 13. E aí já para lá estava 3 semanas estuprando esse menor, homem, né, um rapaz, um garoto novo, e esse rapaz dizia que não podia contar, senão ia ser pior, ia bater, ia fazer o escambau. E aí descobriram, não sei como, né? E aí um blog, um sitezinho pequeno qualquer deu essa nota aí, mas jamais vai aparecer no RJTV da vida, que noticiou o primeiro caso, não vai aparecer no Jornal Nacional, não vai aparecer em lugar nenhum. Mas é um outro lado dessa lógica nefasta que a gente tem hoje, de botar um garoto de 16 anos, que é um adulto, um jovem acabando de sair da infância de 12 anos. É isso que acontece, né? É o Estado praticamente ajudando não só a formar novos criminosos ali nesse contato, mas também fazer novas vítimas. Ô, Léo, pode falar, fala aí. Só mais um detalhe, o Carlos falou bem da questão de ressocializar e de achar que os jovens vão aprender mais como cometer crimes, né, se for para uma prisão comum, digamos assim. O fato é que o cara que está com 16 anos já é capaz de matar, já é capaz de roubar, já é capaz de estuprar, ele vai aprender mais o que sobre crime? Que formação a mais essa que ele precisa ter? Ele já consegue tirar uma vida, ele já consegue acabar com a vida de uma mulher, de uma menina, já é mais do que suficiente. O que mais que ele tem que aprender ainda? Já tem até diploma, né? Pois é, já está formado, já. Não tem mais, é sério. Não tem mais do que aprender. Então realmente não há justificativa. Quando a gente discute esse tipo de coisa, a gente tem sempre que pensar, como o Fernando pontuou, dos dois lados. Tudo bem, se a gente prender, o que vai acontecer? Se a gente punir, o que vai acontecer? Mas e se a gente não fizer? Será que o dado de... A gente está beirando aí, é que o mapa da violência não saiu, de 2015 ainda não saiu, mas a gente está beirando 60 mil homicídios por ano. Será que está dando certo o que a gente não está fazendo? A gente tem que pensar nisso também, no outro lado. Tem que considerar que, segundo o Datafolha, 87% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. E a gente tem que ver que o país não vai bem, a segurança do país não vai bem, dentre outros fatos, dentre outros fatores. Alguma coisa tem que ser feita, algo tem que ser feito para corrigir esse problema. E eu acredito que muito passa, sim, pela redução da maioridade penal, para você combater o crime, para você punir o crime, ter uma redução desses números. A questão da ressocialização, como o Carlos bem pontuou, já é outro assunto que vem, como ele bem disse, concordando com ele também, após a punição, e é uma outra discussão que passa por educação, enfim, é um outro ponto, é um outro tema. Mas é extremamente necessário que a gente reduza a idade penal no Brasil. E tem mais uma outra falácia que está nesse meio aí, que é a falácia do 1%. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Somente 1% dos atuais crimes no Brasil são cometidos por menores de idade. Já, ninguém acreditou de onde saiu esse número, né? Esse negócio de onde saiu o número é engraçado, né? Hoje em dia, que pelo menos desde 2013, mais ou menos, a gente analisa, que as discussões políticas, né, meio que deram uma popularizada, entre aspas. Você vê muita gente cita número e estatística de forma absurda. Tem estatística para tudo e ninguém sabe de onde veio. Mas acho que esse 1% deve estar nisso daí. Mas a questão por si só é interessante, mesmo que fosse verdade, não sei se analisar, porque é como falam, né? É como se tivesse alguma coisa a ver com eficácia. Pode ser também uma medida de segurança pública, né? Essa diminuição da maioridade penal, porque a gente conseguiria segurar alguns que sejam 1% ou 0,5%, alguns criminosos, em vez de ficar prendendo e soltando eles toda hora. Seria já alguma coisa medida de eficácia. Mas eu acho que não tem que se pensar por esse lado. Esse argumento da esquerda para tentar correr atrás do prejuízo, né? Estou vendo que é uma pauta que a população abraçou, então é um argumento assim, meio inócuo, porque você não tem que pensar pela questão da eficácia, uma lei e um arremedo legal, né? Não vem para isso, a gente não tem que pensar por isso, não é utilitarista, não deve ser utilitarista, né? Você pensa só se tiver um adolescente bárbaro desse, Davi, 16 anos,
que cometa um crime mais absurdo, que mate seu filho, você tem que pensar se um cidadão está sendo prejudicado porque não vai ver a justiça ser feita, não vai ver aquele cidadão cumprir a pena como se tivesse 18 ou 19 ou 20 que tivesse cometido um crime. Só o fato de existir um pai que não vai ver isso acontecer já é argumento suficiente. Não precisa ter argumento de eficácia, vão botar 10% dos criminal na cadeia, não importa, se for 0,01% já é válido, porque é uma lei que ela vem para trazer uma equidade, que é uma coisa que já acontece com quem tem 18 e que é uma idade muito próxima de 16 e que na própria Constituição Legal você tem também essa pessoa de 16 podendo votar. Então uma coisa só para trazer uma equidade, um pouco de lógica na questão. Que sejam 2 pais prejudicados, não nenhum pai. É uma coisa só para trazer. A gente tem que desvincular a questão utilitarista das leis. As leis não resolvem coisa. É aquela mentalidade de que o rei vai baixar um decreto e aí do nada vai acabar a fome, do nada todo mundo vai ter emprego. Não é assim, lei não é assim. Mas as leis têm que existir para ter uma ordem. Então, é uma coisa que é lógica. Então, por isso que ela tem que ser aprovada. Não é porque vai prender tantos criminosos. Não importa quantos vai prender. Certo? Uma coisa interessante nessa falácia do 1%. O 1%, tá bom. Só que você comparar uma faixa etária de 16 a 18 anos, 2 anos ali, com o resto da população, de 18 anos até o infinito e além. Entendeu? Então, não tem comparação. Lógico que vai ser uma porcentagem muito reduzida. São 16 a 18 anos, 2 anos só. De 18 até não tem limite. Então, lógico que vai ser pouca coisa. É um argumento muito falho esse 1%. E como o Fernando falou, poderia ser 0,5%. Não interessa. Quem cometeu o crime que pague por ele. Se a gente pegar também de 36 a 38 anos, a porcentagem também é muito grande. Verdade. A gente vai parar de punir a dúvida de 36 a 38 anos? Exatamente, Carlos. E só para ser muito impertinente, né, aproveitando o nome do podcast, Lei Maria da Penha, da qual sou contra, né? A Lei Maria da Penha, ela vem já para ser... Ela é mais um elemento dessa questão que a gente está falando, das pessoas acharem que através de se passar uma lei, as coisas magicamente se resolverão. Entendeu? A Lei Maria da Penha. Vou botar a Lei Maria da Penha agora e nenhum marido vai bater mais nas mulheres. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim. As pessoas primeiro isso tem que entender. A gente pode tentar incutir isso aí através desse nosso podcast, que antes da política vinha a cultura. Vocês têm que entender isso. As pessoas tinham que se preocupar muito mais em agir no campo cultural, de influenciar os seus, aqueles que estão próximos de si, né? E também em diversas searas do campo cultural. Porque atrás da política está a cultura forma a política. Agora, uma coisa que a gente vê que é engraçado, né? A esquerda, no geral, ela é contra a redução da maioridade para 16 anos. Mas foi a esquerda, né, no geral, novamente, que batalhou e conseguiu, vamos dizer assim, a redução da idade, né? Você permitir que o jovem de 16 anos ele pudesse votar. Por que a esquerda fez isso? Por que a esquerda agora ela não seguiu a mesma lógica? É uma coisa que a gente tem que pensar e a gente tem que acusar. Acusar não, a gente tem que denunciar essa esquerda que ela, não só brasileira, a esquerda no geral, na minha opinião, ela é completamente incoerente e é bom a gente levantar essas incoerências, né? Acho que é até meio óbvio, a esquerda, historicamente, ela abarca corações mais jovens, né? As pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter contato com muitos pensamentos e também ter uma maturidade, né, ao receber esses pensamentos. Então a gente percebe no Brasil, é notório, que a esquerda faz um assédio nos jovens, né? Tá em escola, em Grêmio Estudantil, segundo grau. Então, Grêmio Estudantil, segundo grau, já tem lá, é partido metido nessa história. Por quê? Porque eles querem todos esses jovens. Quem sabe que, de repente, né, não tem aqui estatística, mas um pessoal já um pouquinho mais maduro, que lê um pouquinho mais, é mais complicado de ganhar aqueles corações. Então, a esquerda veio defendendo a redução da idade de voto. Ah, que legal. Por quê? Porque ia ganhar mais voto, né? Agora, na questão da maioridade penal, não. Por que não? Porque a esquerda não é a favor. São vários motivos, mas um dos motivos é que ela vai perder nesse debate público, que quem defende isso é a direita e já tem muito tempo. Você pode ver que a PL mais antiga na casa, no Congresso Nacional, de Jair Bolsonaro, né, tem mais de 15 anos essa PL, eu acho, se não me engano, que ele já, muito tempo atrás, pediu a redução para 16 anos, não andou. Agora quem tem um Congresso mais conservador, tem essa revolta dos cotinhas, né, acontecendo, mais gente um pouquinho menos de esquerda sendo eleita, esse assunto está em foca. O que as pessoas precisam começar a entender é que quando você olha para isso tudo que está acontecendo, essas discussões que a gente está tendo hoje aqui,
Você não tem que olhar somente para o objeto, não é só olhar só para a lei. Quando a gente discute esses assuntos, a gente não pode olhar especificamente isoladamente para os assuntos, só para o objeto da questão. A gente tem que olhar sempre a movimentação política que está por volta das coisas que estão acontecendo. E muitas vezes a gente não percebe as incoerências da esquerda justamente por isso. Como o Fernando falou, eles foram a favor e impulsionaram a redução da idade eleitoral, digamos assim, né, para o jovem poder votar. E agora eles são contra a redução da maioridade penal, e sendo que ambas envolvem a responsabilidade para com o seu país, direta ou indireta. Assim como é a questão da Lei Maria da Penha e das outras leis específicas, leis para classes, que eles insistem em dividir o país em classes e insistem em dar esses privilégios, ou tentar dar esses privilégios para facilitar essa separação, essa segregação da nossa população, para facilitar assim o trabalho deles. Então, quando a gente analisa essas questões políticas, as leis, essas discussões em torno, a gente tem que considerar o que está acontecendo em volta, tem que considerar o contexto. Nunca olhar só para o objeto específico, isolado ali, só nele, porque a gente vai acabar sendo enganado muito facilmente. A gente tem que perceber tudo o que está acontecendo ao redor. Ainda sobre as incoerências da esquerda, em relação também à idade, é muito mais incoerente ainda a gente apontar o seguinte: certa está a favor, vamos dizer assim, naquelas pautas, na agenda LGBT consta, né, aquela história da identidade nas idades mais tênues, né, 4 anos, 5 anos, eles acreditam, eles apoiam os pais, incentivam, né, que os pais já deixem seus filhos à vontade para dizer onde eles se identificam, né, independente da genitália que eles portam, né, independente de ter piu-piu, né, ou uma tarraxa, como é que queiram chamar isso. A esquerda ela fala para os pais: não, seu filho, meu filho quer botar vestido, deixa ele botar vestido, quem sabe ele não tem identidade, né, feminina, quem sabe ele não nasceu com uma mente trocada. Mente trocada, é super interessante isso, tudo natural. Quer dizer, agora, não, o cara de 16 anos arrastou um moleque pela rua aí pendurado no carro, tadinho, vítima da sociedade. Quer dizer, que coerência é essa? E mais um detalhe que tá vindo junto com isso aí, na verdade, eu acho que a base desse pensamento que você acabou de dizer é afirmar que uma criança já tem desejo sexual, né? Já tem sexualidade, que é justamente a base também para você aprovar e tornar legal a pedofilia. Então, é tudo junto, vem tudo em atacado, né? A esquerda trabalha dessa forma e a gente precisa estar atento para o que está acontecendo, justamente para evitar esse tipo de coisa. É uma questão de princípio. A gente sabe que a criança não tem desejo sexual, a gente sabe que uma criança não tem capacidade de uma criança de 8 anos, 12 anos, de dizer qual o gênero dela, né? Não tem essa malícia, cara. Nem existe negócio de gênero, cara. É sexo. Muito entre aspas. E aí, essa mesma esquerda que afirma tudo isso, diz que o rapaz de 16 anos, ou a moça de 16 anos que cometeu um crime, não pode ser punido porque não tem mentalidade suficiente para isso, não é adulto o suficiente. Como assim? Né? Não faz o menor sentido, né? Enfim. Não sei se vocês ficaram sabendo do caso do pai que estava incentivando o filho a pintar a unha, porque o filho gostava das cores. Viralizou. Tudo bem que o filho gosta das cores, mas ele está induzindo uma sexualidade que não é do garoto, porque ele está induzindo por quê? Porque o menino está usando um acessório feminino. Daqui a pouco ele vai usar vestido, daqui a pouco ele vai se maquiar, daqui a pouco ele vai rebolar. Quer dizer, aí ele fala, na declaração desse rapaz, do pai desse menino, ele falou que pintar a unha não é incentivar a sexualidade dele. É sim, né? A partir do momento que você está incentivando que esse menino adote trejeitos de um sexo que não pertence ao dele, ele está incorporando aquilo para a vida dele. Então daqui a pouco ele vai começar a dar de saia, daqui a pouco vai começar a dar de salto. Aí com 13 anos vai falar, eu me descobri homossexual. Não, ele não se descobriu homossexual, ele foi incentivado. Por quê? Porque o pai deixou. O pai foi e deixou.
falou, não, filhinho, eu vou pintar a unha aqui junto com você porque não tem nada de errado não. Aí daqui a pouco o filho dele bota uma sainha. Não, filho, vou botar a saia também porque não tem nada de errado. Aí daqui a pouco o filho dele vai querer dar a bunda. Ele vai falar, não, filho, eu vou dar a bunda também porque não tem nada de errado. Não, cara, tem alguma coisa de errado. E o cara tá incentivando o filho, pô, isso é erradíssimo. Mas, Léo, eu acho que foi errado também. Mas assim, eu não diria que ele tá incentivando agora só no negócio de pintar a unha. Pra gente também não ser assim. Não, a gente não ser taxado ultra radical. Eu digo que é o começo. Entendeu? Não, então, mas vamos dizer assim, eu não faço previsão do futuro, né? Não assim do nada. Você tem como também prever acontecimentos, mas não é esse. Porque a gente não conhece a vida como um todo, a gente conhece só um fato. Mas eu acho que assim, o emblemático é que não é questão de incentivar, porque essa postura desse pai até agora, eu acho que não é de incentivo. É uma postura assim de ele se absteve nesse caso. Porque um pai ele não pode se abster. Ele tem que se posicionar, ele tem que ensinar, né? Ele é exatamente o elo mais forte da relação, o mais experiente, mais maduro e o adulto, o mais velho. Então ele tem que ensinar o filho a dizer o que é certo e errado, o que pode fazer e o que não pode fazer. Então não acho que ele chegou a incentivar se ele tivesse pego, né? E vou pintar a unha aqui agora. Se for o garoto que achou engraçado o negócio de cor, ele tinha que fazer, como muitas pessoas falaram lá nos comentários. Vamos pintar então aqui com incolor. Fazer qualquer tipo dessas coisas que a gente faz com criança, né? Porque pintar unha, geral, não tem nada demais. Ninguém vai, amanhã vai dar a bunda porque pintou unha hoje. Mas é sim uma coisa estranha, né? Agora, um pai, ele existe exatamente para isso, para ele traçar limite. Esse pai, a postura dele não é de pai, é de um amigo, né? Como ele falou, se meu filho... Eu vou colocar então no lado dele, o pai é amigo também, mas não só, né? Então, eu falo isso com propriedade que tem um filho pequeno como ele tem. Então, o que o pai tem que fazer? O pai tem que dizer não, o pai tem que estabelecer limite. Os pais hoje em dia não querem fazer isso, porque isso é estressante, isso dá trabalho, né? Seu filho vai dar uma choradinha, o pai que já foi criado, né? Dentro de um sentimentalismo exacerbado, né? Ele vai achar que o filho não ama ele porque chorou. Quer dizer, são pessoas despreparadas emocionalmente. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar um limite pro filho dele. Se o filho dele amanhã viu a fralda cagada e quer comer, ele vai falar o quê? Não, deixa ele comer, porque ele gostou da cor, do cheiro, do gosto. Não é assim, meu amigo, não é assim. Aí a gente fala, os caras são malucos, eles dão um exemplo bizarro. Mas, pô, uma situação dessa, só bizarrice que apresenta na nossa frente, a gente tem que mostrar também com situação bizarra. Tudo que o filho dele quiser fazer, ele vai deixar? Não pode, cara, não pode. Então acho que é errado por isso. Esse pai é um cagão, é um covarde, ele tá se abstendo da responsabilidade dele. Ele tá deixando o filho decidir por si só. O erro tá aí. Eu acho que o erro tá aí. E o gancho aí que o Fernando falou, do pai se abster da sua responsabilidade, que aí tem que ele pelo caminho mais fácil, que é delegar a responsabilidade dele pro Estado. Aí vemos professores dentro de sala de aula que não só transmite conhecimento da matéria, mas tenta doutrinar, tenta incutir valores que não deveriam, que não cabe a ele incutir. Outro dia eu estava vendo na internet, às vezes eu vejo tanta coisa na internet absurda que eu acho que é fake. Uma professora falando que ia botar crianças de 4, 5 anos, meninos, para usar saia na sala de aula como atividade escolar, para que essa criança não venha ter preconceito quando crescer. Esse tipo de valor moral, que é se a criança vai ter ou não preconceito, quem tem que ensinar isso são os pais, não é o Estado que tem que ensinar isso. Aí, esse Estado paternalista que nós temos, mais pais se abstêm da sua responsabilidade, acaba resultando nisso. Queria pegar um outro gancho também com a situação do gênero sexual. O nobre deputado Jean Williams, numa das declarações dele, mais uma vez brilhante, ele explicando sobre gênero sexual e bateram isso com ele, né, de crianças menores de idade poder trocar de sexo. Ele disse que trocar de sexo seria uma coisa muito bruta, não seria trocar de sexo imediatamente, mas gradualmente um menor de 18 anos poderia entrar até na justiça contra os pais para autorizar a operação de mudança de sexo. Então, um jovem de 14 anos, 15, tem discernimento para entrar na justiça contra os pais para poder trocar de sexo e não tem consciência do que está fazendo quando começa um crime bárbaro. Aí é complicado. Aí se a gente for falar de incoerência da esquerda aqui, a gente vai passar a noite toda aqui, viu? Outro ponto também que é interessante
no debate sobre a redução da maioridade penal é se atentar para a tática da esquerda. Ela já viu que ela está com essa batalha já praticamente perdida. A maioria da população é a favor, já passou pelo Congresso, então, pela Câmara dos Deputados, então eles estão usando táticas para o futuro. O que acontece? Eles estão querendo trazer a ideia de que quem defende a redução da maioridade penal está defendendo isso como uma medida para reduzir a criminalidade. E a medida não é para reduzir a criminalidade, é para punir o jovem. Quando eles conseguirem pegar a redução da maioridade penal com essa ideia de que é para reduzir a criminalidade e daqui a 5, 10 anos a criminalidade não for reduzida, eles vão usar isso contra a direita. Aí lá na frente vão falar, eu falei que não ia reduzir a maioridade penal, que não ia dar certo. E a medida é para punir, não para reduzir a criminalidade. Reduzir a criminalidade, a gente tem que ter outras medidas que são muito mais complexas do que simplesmente reduzir a maioridade penal. Eu acho que não é nem assim para punir, mas digo assim, acho que a medida a gente tem que pensar também no lado de quem é lesado por esses menores, né? Então não vem para punir, vem para trazer justiça para aquela mãe que teve seu filho assassinado, né? Como teve um caso emblemático, o jovem foi assassinado em frente ao prédio e ia entrar por motivo banal, né? A gente tem que pensar também na questão lógica da cruz. A gente sabe que a certeza da impunidade é um grande incentivo ao crime. Então, por esse menor entre 16 e 18 anos, o ilícito, o crime não pode valer a pena. Então a gente tem que pensar por esse lado também. A gente vai tirar essa segurança desse pessoal. Olha só, não vai valer a pena não, tu vai ser preso como se fosse mais velho. Então, é uma tentativa de inibir, né, de não incentivar que esse cara cometa um crime. Porque hoje o que acontece é que a lei do jeito que tá praticamente incentivo. O cara não pensa nem 2 vezes. E fica aquela historinha que todo mundo já sabe. A polícia fica desmotivada, prendeu, soltou, já sabe. Aí você cria um monte de absurdo. O policial já quer matar, porque sabe que prender não vai adiantar nada. Vai levar pra delegacia, amanhã vai ter que prender de novo. Então vou passar o fogo nesse cara aqui. Entendeu? A polícia também. É uma questão. A polícia toda louca também, né? É uma questão moral, é uma questão de princípio. É mais do que dar certo ou errado. E como você falou, é provável ainda que a gente tenha uma redução do número de jovens entrando para a vida do crime por causa disso. Justamente porque não vai mais compensar tanto. Então, na verdade, a gente tá dando oportunidade para esses jovens, para eles não entrarem por aí. Não é... Pode tentar taxar de radical, de mal, sei lá, do que eles quiserem falar. Mas a gente está prevenindo, está dando oportunidade a esses jovens de não entrarem para esse caminho. Porque justamente não vai compensar. É o outro lado, na verdade. O lado bom é justamente esse. O lado que está defendendo a moral, está defendendo uma chance para esses jovens saírem dessa vida. Agora, o Carlos tinha falado antes sobre... Só citar um exemplo aqui. Do menor que foi acorrentado lá no Flamengo. Ele foi preso, ele teve todo aquele sensacionalismo em cima do fato. 2 semanas depois ele estava furtando na praia de Copacabana. Aí o policial foi prender ele virou policial e falou: você sabe com quem você está falando? Eu sou o menor do poste. Já tá, ele estava dando carteirada no peito. Cara, bagulho trágico desse a gente ri, né, cara? Às vezes, o Pedro lá na Inglaterra deve ficar louco. Pô, como é que eu vou explicar o Brasil pro gringo? Tem que contar a história dessa. É totalmente fora de qualquer coisa, não existe nem palavra. É inefável, não tem palavra pra definir uma situação dessa, cara. O bandido da carteirada na polícia é absurdo, cara. Entendeu? O que eu ia falar é o seguinte, que aquela situação que você falou anteriormente, o pai, né, delegar a autoridade dele pro Estado através das escolas públicas, você vê um problema enorme, não quero nem entrar nesse debate, mas só para continuar apontando ali, denunciando a esquerda, a gente sabe que o movimento comunista internacional, né, e suas linhas auxiliares, né, para citar o AS, que eu achei muito boa essa questão, que é socialista, social-democrata e tudo que vem a reboque, incentiva já desde muito, dentro da família, essas dissensões, né, dentro de casa, essa desautorização do pai, esse próprio fato do Jean Willis falar que o adolescente não, ele pode ter autonomia sim para dizer se ele quer trocar de sexo, não, ou mesmo entrar num processo para começar a trocar, e às vezes essa posição do adolescente pode estar em revelia com a posição do pai, isso gera um confronto dentro de casa, e são vários, então por isso que a esquerda está o tempo todo com essas pautas de família, não é porque ela quer o bem da tal família alternativa, é porque ela quer ver essa instituição família cair, então é por isso que ela incentiva que seja o Estado que eduque, que seja na escola, dentro da escola,
que seja ensinado o que é certo e o que é errado. Para quê? Para poder já ir moldando aqueles corações e aquelas mentes que aí vão trazer mais votos para ela. No final das contas, acaba sendo até um certo utilitarismo da parte da esquerda nisso daí também. E é uma coisa que tem que apontar para quem não está tendo esse olhar crítico, de repente passar a ter, observar essa esquerda. Você quer entender muita coisa que rola na política, principalmente brasileira, às vezes o cara não precisa nem ficar muito lendo quem critica, mas presta muita atenção mesmo no que fala a esquerda, por trás de um monte de linguagem, um monte de maquiagem, o que realmente está defendendo. Ah, mas é assim, a criança, a identidade de gênero, um monte de palavra que eles inventam, que gosta de inventar palavra, um troço absurdo, gosta de um neologismo. Por trás de um monte de palavras você vê, mas o que esse cara defende? Vamos resumir logo. O cara defendendo que a criança muda de sexo. Quer dizer, você tem que resumir. Você tem que tirar essa máscara que eles colocam e dizer o que eles estão querendo. Que se a gente ficar só denunciando a esquerda, não tem mais esquerda. O povo não acredita, é impressionante. É igual outro dia eu tava falando com um rapaz aqui do trabalho, ele é de um micha louco, eu nem converso com ele, que não tem nem condição, ele não tem pré-requisito para ser um bom diálogo. Mas eu só comentei assim, pô, legal, você tá do lado do Collor agora, você outro dia falou para mim que o Collor foi nefasto pro país, uma meleca. E agora você tá aí junto a Dilma, o Collor. Acho maneiro isso, negócio de perdoar, né? Que ele roubou pela poupança. Aí ele, o Collor, você tá maluco? O Collor tá com a Dilma, o que? Você é louco? O cara não acreditou em mim. Porque tem que imprimir um link e dar na mão do cara. Mesmo assim, ele não acredita. É site comprado, ele diz. Mas, quer dizer, tem muita gente que não sabe de muita coisa. É absurdo. Então, tem que denunciar a esquerda, assim, o tempo todo. Falando Você falou aí da família, que eles querem destruir a família. Peraí. Não, porque a gente tá falando em Jean Willis aí faz um tempinho, né? Então, já que a gente adotou esse espantalho para bater, vamos bater mais. Não é espantalho não. Vamos usar ele aqui como exemplo. É um ator político. É um ator político dentro do cenário brasileiro. Ele quer legalizar o aborto no Brasil. Não sei se vocês concordam. Vocês concordam ou não, né? O que você acha, Léo? Eu fiz um... Cara, eu não sou a favor de quase nada. Eu sou contra casamento gay, sou contra a adoção de casal homossexual adotar criança. Eu sou obviamente contra o aborto e um monte de coisa que eu sou hoje em dia nas leis, nas pautas que estão rolando aí, eu sou mais contra do que a favor. Agora, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Ele está querendo legalizar o aborto. E ele fez uma declaração lá na página dele dizendo que vários cientistas, nas pesquisas dos cientistas, eles tinham provado que só a partir da 12ª semana que o feto ele pode ser considerado vida, porque é a partir desse momento que ele tem sistema nervoso, que ele sente dor. Então é só nesse momento que ele propriamente pode ser considerado vida. E eu achei estranho, eu falei, pô, como é que... Não, né? Eu achei estranho só pelo fato dele ter escrito isso, feito essa afirmação. Então eu fui pesquisar e eu pesquisei vários sites e em todos os sites que eu pesquisei mostravam que essa afirmação não era um consenso de todos os cientistas. Alguns acreditavam que a partir do momento da fecundação já era vida, outros acreditavam que era a partir do momento que o bebê já cria, que o feto, já cria o pulmão, outros dizem que é a partir do momento que o coração começa a bater. Quer dizer, vai variando a partir do momento da fecundação, na 2ª semana de vida, na 4ª semana de vida, na 8ª semana de vida, e ele vem falar para mim que a partir da 12ª semana que pode ser considerado vida, né? Mentira. Então eu respondi essa afirmação dele lá na página dele, mostrei, botei link dizendo para validar a minha argumentação, né? Botei lá, ó, eu tirei dessa página aqui, tá escrito isso. O que você quer dizer, o que você quer fazer é legalizar, na verdade, o assassinato de bebês, de futuras crianças. Você está interrompendo uma vida. Não adianta falar para mim que só a partir da 12ª semana que é considerado vida. Aquele processo de gestação é a criação de uma vida. Você está interrompendo isso, é assassinato. E prontamente eu fui bloqueado, meu comentário foi excluído. E, quer dizer, eu acho que eu incomodei, né? Eu acho que Parabéns. Isso dele, porque ele faz parte do Partido Socialista Liberdade, né? Liberdade, bastante liberdade. Muita liberdade. Dá expressão só pra ele. Ele defende a diversidade. Só não a diversidade de opinião que ele defende. Ô, Léo, vou te fazer uma pergunta. Um vírus ou uma bactéria, você considera ambos como seres vivos? Considero. Qual é a diferença de um vírus e uma bactéria para uma célula humana?
A diferença é muito pequena. E aí, eu realmente não consigo entender, você está certo não falar que não tem consenso sobre a origem da vida, mas eu realmente não consigo entender como os cientistas conseguem considerar um vírus ou uma bactéria como um ser vivo e uma célula humana, e na verdade que a gente sabe que não é uma célula, mas um embrião humano, como não sendo um ser vivo. É algo que não entra na minha cabeça e na verdade eu acho que isso tem muita motivação política por trás. E outro argumento óbvio é que, cara, deixa a criança lá por 8, 9 meses e você vai ter um ser humano, você vai ter um bebê. Você está matando um ser humano, você está matando um indivíduo. Não tem essa de que ainda não é uma pessoa. Ainda não é uma pessoa o quê? Deixa o tempo passar, deixa a gestação acontecer, que você vai ter uma pessoa ali. É a coisa mais óbvia que existe. Isso é assassinato, não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Pronto, acabou. Aí imagina você, daqui passa alguns meses depois que a lei é aprovada e os cientistas, todos os cientistas do mundo, entram num consenso dizendo que antes da 12ª semana é considerado vida. Quer dizer, ele vai se tornar um criminoso, porque ele vai ter criado uma lei onde é possível assassinar. Esse consenso não vai acontecer, Léo, porque primeiro você tem que chegar num consenso sobre o que é a vida, cientificamente falando. E nem esse consenso existe ainda. Na verdade, a gente não pode definir a vida só por ciência. Para ser bem sincero aqui, a gente teria que entrar em outras esferas. Olha, eu como amante da ciência, leitor de notícias científicas, a gente observa que consenso em ciência, assim, a imprensa gosta muito de falar isso, né, cara? Isso é assim, rolou uma pesquisa assim assada, aí vem a imprensa e cai dentro falando que a ciência disse tal coisa. Ciência não diz nada, cara. Ciência com C maiúsculo não diz nada. Não existe consenso em ciência, nem é para existir, né? É para as posições têm que ser confrontadas umas com as outras, para serem superadas, e dali, a partir de um ponto, você seguir. Então vai sempre ter gente dizendo que sim, e não muita gente, talvez pouca gente, mas tem gente dizendo que não. Por exemplo, se não existe consenso nem para evolução, ou como ela se deu exatamente, né? Ou se tem evolução interespécie, se não tem, se tem alguma evolução, não tem consenso nem para isso, se não tem consenso nem para aquela questão climatológica, saindo um pouco, né, não tem questão nem para a questão climatológica, sempre teve, desde a Eco 92 tem gente falando que não tem essa história de aquecimento global, é caô. Como é que você vai achar que tem ciência, tem consenso para uma questão muito mais complexa, que está fora da ciência? Eu acho que quando a gente traz a ciência para esse debate, a gente está, no caso, a esquerda, é um argumento de falácia de apelo à autoridade. A esquerda, ela quer convencer, né, a sociedade, ela quer ganhar esse debate público, e ela recorre à ciência, na verdade, a alguns cientistas e algumas pesquisas, para usar como falácia de apelo à autoridade. Então essa é a narrativa que a esquerda constrói. Porque esse assunto, para a ciência, ele independe. Eu não quero saber, para que a ciência vai querer saber? Isso não vai servir para nada, né? Agora, como o Pedro falou, se você tem um vírus, ele é uma vida, como é que um embrião humano não é uma vida? Eu falo muito o seguinte, eu gosto desse debate, não queria nem entrar nele aqui, que ele é extenso, e eu sei que o Carlos tem até algumas posições contrárias. Mas, por exemplo, uma coisa que é interessante, com 8 semanas, eu fui fazer a ultrassom da minha filha. E aí ela tinha um coraçãozinho batendo já. Você via lá, o negócio parecia coração de rato, batendo loucamente, frenético. Tá? Aí tá com 8 semanas. E hoje ela tem 4 anos e alguns meses. Eu não sei exatamente quantos meses, não quero saber. 4 anos, tá? E por incrível que pareça, é o mesmo coração, cara. Ele só cresceu. Quer dizer, não tinha cérebro, não tinha sistema nervoso. É o mesmo coração. Como é que não era vida? Entendeu? Outra coisa que o Pedro falou que é importantíssimo é o chamado roubo do futuro. O João Pereira Coutinho, que é um cronista português, ele escreve na Folha de São Paulo. Ele escreveu um artigo para a Folha criticando, vejam vocês, uma fala tosca, que são muitas, né, do Stephen Hawking, que teve esse filme agora recentemente, Teoria de Tudo, e nesse que era a favor da questão do aborto. E o João Pereira Coutinho, ele é contra. Ele argumentou, independente, nós sabemos quando se começa a vida, né? Nós vamos ser a favor do roubo de um futuro, porque se nós nada fizermos, ficarmos parados, a mãe obviamente se alimentar, aquela vai continuar, né? Você não tem como impedir, não precisa impedir isso daí. Até porque você vê no Brasil, ninguém é obrigado a criar filho, cara. Você pode doar, botar na roda, como foi antigamente, né? É você delegar ao Estado para que ele cuide do seu filho, pô. É melhor do que matar. Aí hoje você pensa assim, é uma crueldade você botar o filho para adoção. Pô, pergunta pra alguém que tá vivo, alguém que foi pra adoção, vai lá na adoção lá, o cara tá lá, tem 10 anos, não tem pai nem mãe. Vem cá, tu preferia ter sido morto ou tá aqui? Porra,
Tu prefere não existir? É uma pergunta que não tem nem cabimento. Como o cara vai preferir existir ou não existir? Você tá entendendo? Então, e outro ponto, né? O Carlos fica rindo. Mas um outro ponto é o seguinte, é a questão tecnocrática, né? A esquerda, para poder ganhar esse debate, ela quer tornar a política algo tecnocrático. Política não é assim, você não pode dizer assim, a ciência disse que é assim assado, então vamos fazer a lei, vamos regulamentar isso aí, pronto, acabou. Até porque, como você falou, essa posição da ciência pode mudar, ela nem existe, que eu argumentei, mas ela pode mudar daqui um pouco, né? A ciência, a posição da ciência vai aparecer mais com quem estiver falando mais alto, vamos dizer assim, né? Quem tiver mais eco na sociedade vai dizer o que a ciência está falando. A ciência, de verdade, ela diz muitas coisas, né? Então, a esquerda acaba tornando a política um pouco tecnocrática com essa situação de seguinte, porque a ciência diz, então vão aprovar, a ciência é assada. Não é assim que funciona, né? Hoje, no Brasil, se você quiser falar de política, você tem que falar o seguinte, a vida começa na concepção e pronto, acabou. Porque é assim que foi escrito na Constituição. Para a vida começar em outro ponto, politicamente falando, tem que se mudar a Constituição. E aí os argumentos vão variar para convencer as pessoas de votar nisso ou não. Mas hoje a vida começa na concepção, não tem conversa fiada. O que mais me assusta nesse debate todo seria quem iria conduzir o debate do aborto. Quem seriam os mesmos que dizem que você não pode bater no teu filho, que teu filho, se você bater no teu filho pode te denunciar a polícia. São os mesmos que dizem que teu filho pode entrar na justiça para trocar de sexo. Daqui a pouco a gente vai ter aborto por 6, 7 meses, 8 meses. Vai ter meninos em comunidades carentes para realizar um aborto umas 5 vezes antes dos 20 anos. Então é meio complicado, porque o Brasil, nosso país, ele não tem estrutura moral de valores morais para conduzir um debate de aborto. Daqui a pouco, saindo um pouquinho dessa seara aí de quando começa a vida, quando não começa, se a gente for debater aborto, como que a gente vai debater aborto no Brasil? Se a população não tem educação moral para entender, para ter esse tipo de liberdade, por assim dizer. Porque vai virar mais um método anticoncepcional e vamos ter aborto indiscriminado pelo Brasil. Isso aí seria muito prejudicial à sociedade, não traria nenhum bem legalizar o aborto. Nesse caso que eu citei, por exemplo, do João Pereira Coutinho dando um esporro, né, no Stephen Hawking, quem quiser pegar, dar uma olhada no texto dele, foi exatamente isso que aconteceu. Mas é porque o cientista, a partir do momento que tornou-se, é o caso do Stephen Hawking, uma pessoa pública, né, uma sumidade aí, ele entrou no debate público e a posição dele é referendada por uma certa bagagem técnica, né, para esse tipo de assunto que envolve vida, etc. Então ele vem meio que roubando, entre aspas, nesse debate. A opinião dele parece que vale muito dentro dos cidadãos comuns, porque você acaba... A própria sociedade construiu isso, né? Elevando esse cara para um patamar acima, quando não é o caso, dependendo do assunto, né? Porque o cara sabe muito de... O Stephen Hawking, ele é astrofísico, se não me engano. É isso. Em seu ramo específico dentro da física. O João Pereira Coutinho, que entende muito bem de filosofia e teologia, ele deu uma leve surra no Stephen Hawking em relação ao que ele havia falado, por conta exatamente disso, né? O Stephen Hawking pega, cita Deus, fala Deus isso, Deus aquilo, ele sabe lá o conceito de Deus, ele entende alguma coisa, ele entende aquilo que seria a fé de cada um, no seu particular. Mas a questão é muito ampla, muito maior, e é uma questão que pertence mais à filosofia do que à ciência empírico-formal, que é essa ciência que trata desses assuntos. Então, como eu havia falado antes, o tema do aborto é muito mais, por exemplo, da filosofia e alguns campos da filosofia, mais da moral do que da ciência em si. Uhum. Publiquei hoje no Gospel Prime, para a raiva dos colegas que estão aguardando para ser publicado na Feedback. Eu escrevi no Facebook, mandei o texto, o pessoal publicou rapidinho. E foi o seguinte, dia 1º de maio, teve a reportagem no Jornal Nacional em relação aos assaltos que acontecem aqui no centro do Rio de Janeiro. Alguns pontos, até que inclusive pontos de ônibus, né, que alguns colegas que tomam ônibus aqui ficaram desconhecidos, ficaram até estarrecidos. Né? A Globo colocou uma câmera lá por 3 horas e naquelas 3 horas pegou várias ocorrências de um grupo, né, aparentemente de menores, passando e tomando o celular na mão grande, tomando cordão, né? E fez um link com a reportagem que ela havia feito 1 ano atrás, né, no Jornal Nacional também, mostrando a mesma coisa, no mesmo lugar, ou seja, de 1 ano para cá nada mudou. E inclusive com o agravante agora, alguma dessas gangues está portando também faca, o senhor foi esfaqueado, graças a Deus não gravemente, numa dessas ações que durou 6 segundos. O cara foi abordado em 6 segundos, tomou 4 facadas, perdeu as coisas dele em 6 segundos. Então, e o tom da reportagem
Isso é um assunto que é um assunto marginal, redução da maioridade penal, né? Porque você vê ali, na reportagem inclusive mostrou quando um desses caras que sai correndo foi pego, levaram pra dentro do restaurante, deram um chute, não sei o que, pegaram o cara, de repente pegaram de volta aquilo que ele tinha, e aí passou algumas horas, não chegou a polícia, não chegou nada, liberaram o cara. Quer dizer, eles sabem que semana que vem ele tá de novo. Então isso aí tá dentro da maioridade penal. Mas eu queria falar o seguinte, que a gente vê esse tipo de situação, né? O cara chega para roubar na mão grande, afim, uma reportagem denunciando isso, que é uma coisa grave, né? Que a pessoa não tem segurança de andar no centro do Rio de Janeiro, que é uma metrópole, e clamando por policiamento, a polícia não tá lá. Ano passado falou que ia estar, e hoje não tá. Então as coisas que a pessoa tem que ter noção, a gente tem que ter noção é o seguinte, a polícia ela não é onipresente, né? Apenas Deus é onipresente. Então a gente tem que pensar, a população tem que entender que segurança pública começa com você, começa com você mesmo, né? Não é só assim, ficar rezando e aguardando que o policial apareça em todos os momentos da sua vida, porque isso não vai acontecer. Se a polícia reforça o policiamento naquele local onde teve a reportagem de denúncia, na semana que vem os caras estão em outro local que a polícia deixou de estar. Não é possível ter um policial para cada cidadão, né? É contra a lógica isso, né? E ter metade da população policial, metade não policial, e aí quem é pagar tudo de policial? Quer dizer, muito mais lógico que nós possamos nos defender. Então, esse é um tema que ele é marginal, a questão da maioridade penal. Eu não vou nem aqui advogar o porte de arma para cada cidadão, porque é uma coisa que, sim, eu defendo, mas está muito distante ainda. Mas em relação a esse fato do Rio de Janeiro, esse fato recente, né? A minha defesa no artigo que eu publiquei no Gospel Prime é a seguinte: o cidadão ele tem que começar a reagir da forma que puder, da forma que ele couber. É uma situação extrema, né? Ninguém quer, no final do dia, trabalhou pra caramba, ter que trocar soco com os outros na rua. Ninguém quer fazer isso. Mas é necessário, porque a situação só se agrava. Ele tá pegando o celular, amanhã tá fazendo coisa pior, as coisas só estão aumentando, né? E o assinte, o abuso só aumenta por conta da certeza de impunidade. Então o cidadão tem que andar com atenção redobrada na rua e ter a ciência que ele tem que ter também o primeiro responsável, esse é o título do texto, pela segurança dele, é ele mesmo. Nós somos responsáveis pela nossa segurança, em primeiro lugar, antes do Estado, antes da polícia, que é a força ativa do Estado, da força policial, né? Então o que a gente tem que fazer? A forma que nós pudermos nos defender, temos que andar. Seja com spray de pimenta, seja fazendo aula de defesa pessoal. A gente tem que ter essa ciência, não ficar contando que foi o que me deixou mais semi-revoltado com a reportagem, ficar contando que vai ter policiamento 24 horas por dia. Isso não existe. A polícia não vai dormir com você, ao passo que o bandido pode entrar na sua casa até amanhã. Não, se você... a pessoa que é contra a redução de maioridade penal, ela não precisa fazer muita coisa não. Ela dá uma viajada na internet, aí alguns sites, alguns vídeos que são postados todos os dias sobre os jovens transgressores. Cada dia tá mais absurdo os métodos que eles utilizam para roubar coisas úteis, no celular. Outro dia eu tava vendo um vídeo do garoto no ponto de ônibus tomando uma facada para pegar o celular. Então, o cara tá preocupado sobre se ele quer, sobre o jovem, ressocializar o jovem. Ele é muito fácil ressocializar o jovem longe da gente, né? Normalmente quem defende a ressocialização do jovem, ele mora num bairro que tenha segurança. Eu duvido que um morador da Baixada Fluminense, por exemplo, defenda que devemos ressocializar alguém. Aí no Leblon deve ter mais gente querendo ressocializar, achando que é um absurdo, que é polícia fascista. Mas se ele está com muita preocupação com os jovens, ele deveria ir lá na Central do Brasil, por exemplo, e adotar um deles, pô. Vai ter um monte lá, como o Fernando falou, tem um monte lá e tenta ressocializar, bota na mesa de casa para jantar junto com a esposa e com a filha, um estuprador de 16 anos e ressocializa o jovem. Agora ele não pode obrigar o trabalhador que trabalha o dia inteiro e vai para casa cansado ali, não pode nem andar com o celular na mão que ele é assaltado. Ele tá querendo obrigar isso a gente. Tem essa socializar e socializa dentro de casa. Pega o jovem e leva para dentro de casa. Agora deixa ele na rua e torcida que seja ressocializado em presídio, nas instituições destinadas a isso, é sonhar demais e botar pessoas em risco. Falar, né? Quando a gente poupa os lobos, a gente sacrifica as ovelhas. Então, se cometem como adultos, que paguem como adultos. A gente tem sempre que pensar no tipo de sociedade que a gente está formando, né? E quando você vê
o povo brasileiro com medo até de reagir a qualquer situação, como o Fernando falou aí, não é nem a questão de não vou reagir por ter medo do que vai acontecer. Ele tem medo de reagir, tem medo, não sabe como fazer, sabe? A gente já tá covarde já, não tem um caminho para isso, a gente está tão acostumado a não reagir, a aceitar a situação, que é como se fosse algo natural. Mas enfim, a gente tem que pensar no tipo de sociedade que a gente está querendo formar, no tipo de sociedade que a gente está construindo. E quando a gente fala de maioridade penal, como foi pontuado aqui, é uma questão de justiça, é uma questão moral, e é um favor que a gente está fazendo a esses jovens de retirar a chance, um pouco da chance deles entrarem para o crime, justamente por tornar o crime menos desejável. Então a gente tem que pensar por esse lado, de punir o crime, independente do que está acontecendo, do lado moral, de que fez, que tem que pagar mesmo, sabendo que eles já têm ciência dos seus atos, já sabem o que estão fazendo, já têm responsabilidade suficiente para tal, tanto é que votam, e ainda mais preservar o futuro desses jovens, que podem parar de não contribuir para a nação, de cometer crimes e roubar a riqueza do indivíduo e, por consequência, do país, e começar a ter um futuro, vislumbrar um futuro onde eles possam ser independentes, crescer na vida e contribuir para a construção dessa nação mais forte e uma nação mais próspera. Pensando sempre na construção de um país, a gente escolhe fácil o lado que a gente vai ficar nessa questão da maioridade penal. Esse foi o podcast Impertinente. Obrigado a você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até a próxima.